Aqui nesse texto de Isaías 55, 10 e 11, Deus está dizendo que assim como a chuva e a neve caem na terra, e existe um propósito para que a neve e a chuva, neve é onde cai neve, né? E chuva aqui, para nós que somos um país tropical, existe um propósito para que Deus regue a terra. E ele fala que o propósito é para que ela dê semente, a semente germine e dê sustento para o ser humano. Aí, no 11, ele fala assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja. E eu quero que vocês entendam isso. É fazer o que ele deseja, o que ele quer. Tem como fugir do que Deus quer? Não tem. Nós recebemos notícias esses dias de pessoas saudáveis que faleceram por causa do coronavírus. Pessoas que estavam bem. Pessoas que tinham uma vida de atividade, uma saúde de atleta e pegaram o Covid-19 e morreram. De pessoas jovens que morreram, né? Para desmistificar esse negócio que só o grupo de risco são só os idosos. Não. E por que essas pessoas morreram? Elas morreram porque elas eram fracas, porque elas eram doentes? Não, alguns tinham saúde, alguns estavam bem. Por que elas morreram? Morreram porque Deus quis que elas morressem. Por mais triste que seja, mas você fala isso porque você não tem nenhum parente em risco, no grupo de risco, ou internado, ou passando. Não, gente, eu perdi, claro que não por causa desse vírus, mas eu perdi pai, eu perdi mãe, eu perdi irmãos. Estava falando com um amigo antes de ontem, e ele perguntou dos meus irmãos, fazia tempo que eu não falava com esse amigo, ele perguntou dos meus irmãos, eu falei, e os irmãos que ele perguntou, eu falei, esse morreu. Ele falou, e o fulano? Eu falei, morreu também. Então eu sei o que é perder um ente querido. Meu pai estava bem, meu irmão estava internado com câncer, meu pai morreu e meu irmão ficou. O médico falou que meu irmão ia morrer em uma semana. Ele morreu depois de 6 meses e o médico se converteu. Porque falou, olha, não tinha como esse homem viver esse tempo todo. Minha mãe estava bem, eu e a Yolanda fomos visitar minha mãe, passamos o dia com ela, brincamos, demos risada, viemos embora. De madrugada, no mesmo dia, meu cunhado me liga e fala, ó, nossa mãe faleceu. Por que as pessoas morrem? Porque Deus quer. Por que as pessoas vivem? Porque Deus quer. E o texto diz que a vontade dele se cumpre, independente de qualquer coisa. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus quer para mim? Sabe por quê? Porque vai se cumprir. E aí você deve estar perguntando, o que essa árvore tem a ver com esse texto? E o que essa muda dessa árvore tem a ver com o que você está pregando? Bom, tem tudo a ver. Sabe por quê? Primeiro, essa árvore é minha. Eu trouxe ela de semente. Eu gerei ela. E eu estou criando ela. E se você analisar o tronco do murucu, da árvore mesmo, ele é reto. Ele cresce para cima. Mas se você ver na minha muda aqui, ó, deixa eu mostrar para o pessoal que está em casa. O tronco está torto. E se você olhar com atenção, tem arame nele. Por que tem arame? Justamente porque eu quero ele torto. Eu quero ele torto. Você pode não gostar dessa ideia. Você pode achar que essa ideia não é legal. Mas para mim é uma boa ideia. E eu vou entortar esse tronco. Vocês estão entendendo? Isso quer dizer o quê? Que o que Deus está fazendo na tua vida, quer você entenda ou não, Ele está fazendo porque Ele quer. Essa árvore aqui, ela não tem como se fechar. Ela vai crescer, e detalhe, eu não vou deixar ela crescer para ficar do tamanho dessa. Quem já viu bonsai sabe como é que é. Como é que é? Qual a ideia que vocês têm de bonsai? Vamos lá, alguém que já viu um bonsai? Vocês nunca viram um bonsai? Como é que é uma árvore de bonsai? Pequenininha, né? Sabe o que quer dizer a palavra? E o pessoal fala assim, é bonsai. Não, não é bonsai, tá bom? Ah, não, mas porque tem N antes, né? De S, não sei o que, a regrinha, né? Deixa eu explicar. Bonsai é uma palavra combinada, por isso que é bonsai e não bonsai.
Tá? Bonsai significa árvore na bandeja. E para uma árvore estar na bandeja, ela tem que ser pequena. Tem os macro agora, que são vietnamitas, que são árvores grandes, mas mesmo assim estão em bandejas grandes. Então, essa árvore não vai crescer. Pelo simples motivo de que eu não quero que ela cresça. Ela vai ficar toda tortinha, ela vai dar flores lindas, porque eu quero ela com flores, eu quero ela torta, ela vai ser exatamente o que eu quero que ela seja. Aí se ela pudesse falar, imagina na hora que eu estou entortando ela. O que vocês acham? Como seria na hora que eu estou lá metendo o arame, né? E entortando ela para lá, entortando ela para cá? Se ela pudesse falar, como que seria? Ela iria falar assim, não, porque está doendo, não faz isso, né? E eu creio que as outras árvores de mulungu, vendo essa, iam dizer assim, nossa, ele tá detonando com a árvore, olha que injustiça. Ele está entortando ela toda, ele está cortando os galhos, ele está cortando as folhas, ele está cortando a raiz, porque para manter ela pequena a gente tem que podar a raiz, tem que podar os galhos, tem que tirar, para manter as folhas pequenas, que as folhas dela são grandes. Mas para manter as folhas pequenininhas, a gente poda as folhas, tira todas as folhas, e aí a próxima geração de folha bem pequena, porque ela entendeu, vocês estão ouvindo bem? Ela entendeu que eu quero folha pequena. Ela vai agir de acordo com como eu manipular. Ela entende, é incrível. Você pensa que isso aqui não tem vida, você pensa que isso aqui não tem inteligência, que ela não pensa. Ela tem um código genético que eu posso programar esse código. E ela não vai reclamar. Pelo contrário, ela vai dar as flores, os frutos, são exemplos de que ela está saudável. Só dá flor, só dá fruto se estiver saudável. Por que Jesus chega naquela figueira e ele procura fruto e não tem? E aí ele vai lá e amaldiçoa aquela figueira e fala assim, nunca mais se colha fruto de você. E no outro dia, quando passaram lá, a figueira estava seca. Porque Jesus viu que aquela figueira estava enferma. Ele poderia ter curado ela? Poderia, mas ele quis amaldiçoar. É assim que funcionam as coisas de Deus. E não cabe a mim, eu acho incrível, não é que eu fico. Eu acho incrível quando as pessoas questionam Deus e querem discutir com Deus. Eu estava no discipulado, acho que foi com o Renato essa semana que eu falei das formigas. Foi com o Renato, né? Você imagina a formiga, um bichinho tão pequeno. Primeiro que ela não consegue enxergar a gente. Não quer que ela seja cega. É porque nós somos tão grandes que não dá para dentro do como é que se fala? Da área visual dela, não dá para ela enxergar, porque nós somos extremamente grandes. Não tem como ela enxergar a nossa forma, porque ela é muito pequena e nós somos grandes. No campo de visão dela, não cabe um homem, uma mulher, adultos, porque ela só vê o quê? Ela vê aquele negoção enorme, mas não dá para ver tudo. O máximo que ela consegue ver é o teu pé, tão pequena que ela é. Então, para ela, nós não existimos. Vocês estão entendendo? Para ela, nós não existimos. Porque ela não consegue nos enxergar. Para muita gente, Deus não existe, porque não consegue enxergar a Deus, não consegue ver, não cabe. É por isso que ele fala assim, os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês, porque o seu pensamento é pequeno demais, perto do pensamento de Deus. O que você enxerga é pequeno demais, perto do que ele enxerga para você. O que você imagina é pouco demais, em comparação ao que ele imagina sobre você. Então Deus vai tratar você, e ao contrário da parábola da figueira, esse texto de Isaías 55, ele vem descrevendo ali um monte de promessas boas, falando que a gente vai comprar sem dinheiro, que a gente vai comer coisas boas, que vamos ter uma vida boa. Esse texto de Isaías, ele é fantástico, ele é incrível. Mas sabe o que Deus está fazendo para que essa profecia se cumpra?
E ele fala assim, a minha palavra vai se cumprir, ela não vai voltar vazia. Ela vai realizar o propósito para o qual eu a direcionei. Então, se Deus fala com você, se Deus tem falado com você ao longo desses anos, quer seja na igreja, na sua casa, nos seus sonhos, quando você sonha, né? A Gabriela sonha bastante, né? Renato também. Então, eu também sonho. Então, quando nós temos sonhos, Deus está falando conosco. E esses sonhos, quer sejam eles bons ou ruins, há um propósito para eles e eles vão se cumprir. Mas quando você está aí questionando, eu estava conversando com uma pessoa esses dias e a pessoa questionou, eu oro, nada acontece, não sei o que e tal, reclamando que, como se a oração não fosse ouvida por Deus. Sabe o que Deus está fazendo quando você está orando e você aparentemente não tem resposta? Está vendo esse araminho aqui, ó, que está envergando essa pequena árvore? É o que Deus está fazendo. A ausência da resposta é que Deus está te envergando para o lado que Ele quer. Parece injusto, mas depois que está pronto, eu estava vendo um bonsai esses dias, de uma árvore histórica, e o valor desse bonsai é 3,5 milhões. Você pagaria 3,5 milhões de dólares numa árvorezinha desse tamanho? Aí alguém fala assim, nossa, mas vale isso tudo? Por que ela vale isso tudo? Porque há 400 anos atrás alguém começou a trabalhar essa árvore, começou a dar forma a ela, e fez dela um ser de destaque na natureza. E não tem outra igual. Não tem uma que se pareça com ela. Podem ter outras, podem ter centenas, milhares de outras, que vão ser também trabalhadas, que vão ser também esculpidas, que vão ser também tratadas. Suas flores, elas vão ter valor, mas elas não vão ser essa de 3 milhões. Sabe por quê? Porque quando Deus põe a mão em você, quando Deus começa a tratar você, Ele faz de você um ser único. E é isso que você tem que entender. Então, você pode espernear, você pode gritar, você pode reclamar, você pode até murmurar. Mas o que Deus falou que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E não tem um ser no universo que consiga fazer Deus se distanciar desse propósito para a sua vida. Ainda que você caia, ainda que você peque, ainda que você faça coisas horríveis, Ele vai botar o arame e vai trazer você de volta para a vontade dele. Esse arame significa a vontade do agricultor. Esse arame significa a vontade de Deus se cumprindo na sua vida. E ela vai se cumprir. Existem duas formas de Deus trabalhar na sua vida. Do jeito fácil ou do jeito difícil. Qual vai ser? Vocês escolhem. Vocês querem que Deus trabalhe do jeito fácil ou do jeito difícil? Mas o que você está fazendo para que o jeito fácil entre em ação? O que é mais fácil? É envergar um mulungu, né? Essa árvore chama mulungu, desse tamanhozinho, que está maleável, ou essa, que já está velha? Porque está aqui o Renato, que é meu assistente aqui nos bonsais, me ajuda a fazer os vasos, me ajuda a cuidar das plantas. Você já viu eu pegando uma árvore velha já para transformar no bonsai? Não mesmo? Ó, pensa eu vou te dar uma chance. Pegou as primeiras, mas agora vai se treinar mais. E aquela bugavilha, aquela primavera que estava do lado da piscina? Essa foi a última. Então, mas ela era nova ou velha? Muito velha ou menos velha? Acho que ela tem pelo menos uns 20 anos ou mais. Uns 20 anos ou mais. Então já é uma árvore formada. E o que eu estou fazendo com ela? Começando do zero. Transformando ela. Bonsai. Então dá para transformar uma árvore velha em um bonsai? Dá. E o que eu fiz para que ela se torne um bonsai? Cortou ela toda, tirou tudo dela. Raiz, tronco, cortou um palmo, dois palmos no chão e começou. Então, para quem não pegou o áudio dele, ela era uma árvore grande, usando o exemplo do mulungu. E eu fui no tronco dela, cortei embaixo, arranquei ela do chão, cortei a raiz dela. Então, cortei a raiz, cortei o tronco. Se cortei o tronco, os galhos foram todos embora. Ela não está aqui agora,
está lá no viveiro, está sendo tratada para não morrer. Porque Deus tem esse cuidado com você. Não é o fato de você ser uma árvore velha. Quando eu falo árvore velha, é que você cresceu fora dos caminhos do Senhor. Sem o auxílio do araminho. Quando é nova, a gente coloca arame. Quando é velha, a gente desce a serra. A gente pica o machado. Então tem como, sim. Só que o processo é mais doloroso. Então, procure ser uma árvore nova. Seja maleável. O araminho dói? Dói, mas por ser novinha, por ser, ó a palavra mágica, flexível. Por ser flexível, o sofrimento não é grande. Esse é o modo fácil. Ali só vai no modo de Cristo. E Deus quer trabalhar na sua vida. Você não precisa ajudar Deus, porque Ele é profissional no que Ele faz. Eu já vi pastor falando, gente, ajude Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa da minha ajuda ou da sua ajuda para Ele fazer o que Ele quer na nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele é especialista na arte. Ele pode dobrar por ser flexível, ou Ele pode quebrar. Mas que Ele vai fazer a arte dele na nossa vida, Ele vai fazer. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus enviou uma palavra para você nessa manhã. Você pode entender já hoje e ser tratado com o araminho que vai te direcionar na direção. Você vamos lá, todos vocês, e vocês que estão assistindo, você já fez aquela pergunta, Deus, para onde eu vou? Quantos aqui já fez essa pergunta? Para onde eu devo ir, Senhor? Qual é a saída? Você está procurando uma direção, ó, direção. Essa daqui, ela cresce reta, mas eu dei uma direção para ela, eu joguei ela para lá. Joguei ela para a minha esquerda, para a sua direita aí, ó. Eu dei uma direção para ela. Deus vai te dar uma direção. Ele vai, e o legal da direção é que Deus não fala. Ele te posiciona na direção que Ele quer. E Ele vai te posicionar. Então seja uma árvore flexível. Não seja uma árvore dura, porque as duras Ele quebra. E aí quando quebra, quando pego uma árvore velha, que nem eu peguei a moreira velha, eu peguei bongaville, que é a primavera, a gente chama de primavera. Eu peguei a azaleia velha, tem azaleia de mais de 20 anos aí. Que eu comecei a trabalhar, que eu venho fazendo cirurgias nelas. Eu venho cortando, eu venho serrando o tronco, sabe? E depois eu vou dando forma. Mas quando eu faço esse procedimento, eu corto a raiz, eu corto o tronco, eu levo ela lá para o berçário, lá para o viveiro, coloco ela na sombra e todo dia eu vou lá, coloco um adubozinho, molho todo dia, vou cuidando até ela se recuperar. Às vezes demora meses para ela se recuperar. Porque ela foi cortada, ela foi ferida para poder depois expressar o seu valor. Às vezes Deus nos fere para que o nosso valor venha à tona. Então, se você que está assistindo, você que está aqui hoje, você que está nos assistindo, se você não entendeu ainda, esse nos fere para nós expressarmos os nossos valores. Talvez vocês não tenham entendido, então eu vou desenhar para vocês compreenderem. Muitas vezes Deus toca naquilo que nos é mais importante. Muitas vezes Deus toca naquilo que nos é valioso. Às vezes, o teu grande valor está no teu trabalho. Aí tem um corte na empresa, você é o primeiro a ser mandado embora. Às vezes é um ente querido que você perde. Sabe aquele lance? Que você fala assim, sem a pessoa tal eu não vivo. Às vezes Deus vai lá e toca.
Para você a pessoa morreu, para Deus não, ele chamou ela para perto. Deus nunca perde. Até quando ele mata, ele não perde, porque quando ele mata, ele leva para ele. Mas nós que ficamos sofremos. E quantas pessoas eu estou vendo sofrerem por conta dessa pandemia? Por entes queridos que perderam. Você acha que essas pessoas que partiram, que morreram, que faleceram, que foram arrancadas do seio de suas famílias, você acha que as famílias receberam isso bem? Não. Agora eu te pergunto, você acha que essas que partiram estão sofrendo? Está nada, está lá com Deus. Mas quem ficou está sendo tratado. Sabe por quê? Porque muitas vezes na família a gente fala assim, sem meu pai eu não vivo, sem minha mãe eu não vivo, sem o meu filho eu não vivo. Você pode achar que não vive, e Deus vai mostrar para você que você vive, sempre sim. Quando eu perdi meu pai, eu achei que eu fosse morrer junto. Logo em seguida eu perdi meu irmão caçula, meu melhor amigo. Aí pronto, o mundo acabou para mim. Passaram-se alguns anos, perdi meu irmão encostado ao mais velho. Depois, um mês depois, 2 meses, se não me engano, perdi minha mãe. Gente, não tem dor pior do que perder mãe, pai, irmão. Quem nunca passou por isso, eu vou dizer, se prepare, porque vai doer. E nós pensávamos que morreríamos. Mas olha eu aqui, ó. Brincando com vocês, sorrindo, contando piadas, sabe por quê? Porque a vida continua. E o seu valor vem à tona quando desgraças acontecem. Quando coisas ruins acontecem. É Deus trabalhando você. Para Deus não existe morte, sabe por quê? Porque Ele é Senhor da vida. E nós precisamos entender isso. E segundo o texto que nós lemos, o propósito dele, preste atenção, e repita para você mesmo aí no seu coração. O propósito de Deus vai se cumprir, quer você queira ou não. Nós somos a planta, ele é o agricultor. A planta não fala para o agricultor o que ele tem que fazer. A planta nunca fala. Sabe o que eu acho interessante? Estava conversando com o bispo Nil esses dias. Jeremias 33:3. É um texto muito conhecido. Eu não sei se alguém aqui conhece, mas é muito conhecido. A maioria aqui é nova. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E aí eu estava meio revoltado. E aí eu conversando com o bispo, o meu amigo, o bispo Nil, e eu falei, Nil, eu sei que está escrito lá, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Mas não é assim que funciona. E não é mesmo. Não é na hora que eu clamo que ele vai falar o que eu quero ouvir. Eu falei, parece que quanto mais eu oro, menos ele me responde, menos ele me dá atenção. Um irmão, estava falando com vocês agora há pouco, né, antes dessa frase, um irmão falou para mim, eu oro e Deus não me responde, já nem oro mais. Sabe por que ele não responde? Não é que ele não responde, é que ele não fala o que a gente quer ouvir. Tem igrejas, a semana passada eu preguei sobre a igreja fast food, né, comida pronta, comida rápida. Mensagem fast food, né, que as igrejas pregam. E as igrejas fast food, elas ensinam o seguinte, que você condiciona Deus. Inventaram um Deus que te serve. Deus tem que me servir, porque ou ele é ou não é. Você acha que Deus está preocupado em te servir? Inverteram a ordem, é Deus que serve o homem agora, não é mais o homem que serve a Deus. É Deus que tem que fazer o que eu quero e não eu fazer o que Ele quer. Esse texto de Isaías 55, versículo 11, diz exatamente que a palavra dele vai se cumprir, a vontade dele vai se cumprir. Então, é eu que sirvo Ele, não é Ele que me serve. Jeremias 33:3 é uma verdade? É. Só que o processo de Deus te revelar as coisas ocultas e a resposta de Deus nunca vem como o meu coração mau e o teu coração mau querem. A resposta que vem é verdadeira.
E ela geralmente bate contra o que nós queremos e esperamos. Todos os textos de promessas que colocam a gente como alguém que manipula Deus, esses textos que são interpretados de forma que manipula Deus, um Deus manipulável, um Deus que vai para onde nós queremos, que fazemos o que nós queremos, que atende independente do certo ou errado às nossas vontades, que sempre atende, né? Não é o que ensinam por aí, não é o que as igrejas ensinam, que Deus, basta você pedir que vai receber, mas está escrito, pedir e dar-se-vos-á. É assim mesmo? Tudo que você pede, você recebe? Meu Deus, cadê a minha Ferrari? Não é tudo que você pede. Pedir e dar-se-vos-á. Há um grande erro na interpretação desse texto. Não é pedir e dar. Se fosse fácil assim, nós teríamos o que queremos. Cadê o carro que você sempre sonhou? Cadê a casa que você sempre sonhou? Cadê a vida? Cadê a vida que vocês aí que estão assistindo sempre sonharam? Então não é exatamente Deus vai fazer o que você está pedindo, Deus vai te dar o que você está pedindo. Deus não vai dar o que você está pedindo. Mas está escrito. Está escrito, só que está interpretado de forma errada. Porque Isaías 55, 11 diz que vai se cumprir o que ele quer, dentro do propósito que ele tem. E você está sofrendo porque você não deixa ele te trabalhar. Você não faz o que... É interessante, né? Você não faz o que ele te pede. E quer que ele faça o que você pede. Não tem alguma coisa errada nisso, gente? Você não atende o que ele te pede, mas você quer que ele faça o que você quer. Você não faz o que ele quer, mas quer que ele faça o que você quer. Tem alguma coisa errada nisso? Você não serve a ele como ele quer. Você não atende a ele como ele quer. Você não realiza os desejos dele e quer que ele realize os seus. Tem alguma coisa errada? Qualquer pessoa pararia e pensaria, caramba, se eu não faço o que Deus quer, por que ele vai fazer o que eu quero? Se eu não atendo a Deus, por que ele vai me atender? A palavra diz que você amar o próximo como a ti mesmo. Eu já expliquei isso, né? Como é que é amar ao próximo como a ti mesmo? É dar para o próximo o que sobra? Não. Você não quer o que sobra, você quer sobra. Você quer o resto de comida que está num prato? E por que você dá resto para os outros? Se você, eu amo o próximo. Eu encontrei uma pessoa na rua e socorri a pessoa uma única vez. Já pensou se Deus te socorreu uma única vez? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não, nós amamos as coisas sobre tudo que é Deus. Estamos amando mais as coisas do que a Deus. Então a gente já começa a pecar nesses pontos. Nós não amamos Deus sobre todas as coisas, nós não amamos ao próximo como a nós mesmos, nós não cultuamos a Deus, nós não damos a Deus o que lhe é devido e queremos que Ele nos dê o que queremos. Que Ele atenda os nossos pedidos e as nossas orações. Só relembrando, existem duas formas de Deus, como a Bíblia o descreve como o grande agricultor. A Bíblia descreve Deus como um agricultor. E existem duas formas dele trabalhar. Ele entorta o galho maleável para que vá na direção que ele quer, ou ele quebra o galho que já está endurecido, para que venha outro galho no lugar do endurecido, que seja maleável, e aí ele vai fazer o que ele quer. Amém, pessoal? Amém. Essa é a vontade de Deus e é assim que Deus trabalha. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Então não questione a Deus o porquê que Deus não te responde. Não questione o porquê que Deus não te dá o que você está pedindo. Não questione o porquê que Deus não faz o que você quer que Ele faça na sua vida.
Você quer que Deus te tire das situações ruins? Você quer que Deus... Situações ruins que você entrou, não foi Ele que te colocou, não. Foi você que entrou. Se você está arrebentado emocionalmente, é porque você entrou num relacionamento e não foi Deus que te colocou, foi você que quis o relacionamento. Se você está quebrado financeiramente, não foi Deus que te quebrou, foi você que entrou, que comprou, que gastou mais do que devia. Se você está doente, se você pegou o vírus aí, o Covid-19, não foi Deus que colocou em você, foi você que saiu na rua e deu mole. Não usou máscara. Quando eu vou no mercado, quando eu sou obrigado a ir no mercado, eu acho incrível os pais levarem crianças para mercados. Criança pequena, de 2, 3 anos. Mas por quê? Não pode? As crianças estão com máscara, né? Eu vi lá a criança no mercado, criança de 2, 3 anos de idade, com máscara, tal, bonitinho, como manda. Então por que não pode? Sabe por quê? Porque eu não vou pôr a mão no carrinho daquele e depois pôr na boca. A criança faz isso. Aí depois a criança pega o vírus, é internado. Aí o pai, por que Deus fez isso com meu filho, com a minha filha? Deus não fez, não foi Ele que levou a criança no mercado, ali tem um monte de gente. Eu estava vendo lá cadê a minha? Estava vendo uns velhinhos lá no mercado, né? Desse jeito. Talvez alguns aqui até façam isso. A máscara na boca. Não, é no nariz, ô infeliz. Você tem que proteger tudo. Ó, o pessoal está bem longe de mim aqui, por isso que eu estou falando sem máscara, até mesmo para vocês entenderem. Vocês estão entendendo? E aí depois a pessoa culpa Deus, depois a pessoa quer cobrar uma posição de Deus, quer cobrar uma postura de Deus. Mas é você que está tomando as decisões erradas. É você que está agindo errado, é você que deu mole para o azar. Tudo que está acontecendo na sua vida é culpa sua. Não foi Deus que pôs a mão, não foi Deus que foi lá e arrebentou com você. Às vezes, mas o que Deus faz? Ele se vale disso para te tratar. Se você, Deuteronômio 28 diz assim, se vocês ouvirem, estão ouvindo bem? Se vocês ouvirem os mandamentos que hoje nos ordenam, todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Mas a condição é ouvir. E esse ouvir não é escutar. Ouvir é pôr em prática. Começa a praticar o que você ouve na igreja e você vai ver que a sua vida vai mudar da água para o vinho. Mas tem que praticar. Não é assistir culto. Não é só vir à igreja. Não é só estar presente nos cultos. Não. É praticar. É pôr em prática tudo que você ouve da palavra de Deus. Tudo. Quando você começa a praticar a palavra de Deus, é sinal que você já aceitou a direção que Ele quer em você. E aí, as suas orações serão ouvidas. E as suas vontades não serão as suas vontades. Sabe por que as suas vontades não são atendidas? Porque elas estão erradas. Mas quando você conhece Deus na intimidade, quando você conhece a vontade de Deus, você deseja a vontade de Deus. Aí sim, pede e dá-se-vos-á. Clama a mim e responder-te-ei. E te revelarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quando você começa a ter desvendado, decifrado os mistérios do universo, é porque você está de acordo com a vontade de Deus. Amém, pessoal? Amém. Essa é a palavra do papai para nós nessa manhã. Guarde bem essa imagem. Mulungu, a grande árvore que vai ficar pequena, não vai crescer, porque eu não quero que ela cresça. A grande árvore que vai servir ao propósito daquele que está cultivando. E você, a partir de hoje, vai ser o mulungu de Deus. Amém? Você, toda vez que você pensar em você, lembre-se, eu sou como aquela árvore. E eu vou crescer do jeito que Deus quer que eu cresça. E a vontade dele vai se cumprir em minha vida.
Amém? Vamos agradecer a Deus, vamos falar com o Papai do Céu. Eu quero agradecer ao pessoal que está nos acompanhando, as mensagens carinhosas. Eu quero agradecer aqueles que estão se inscrevendo no nosso canal do YouTube. É importante para nós que você se inscreva para a gente poder colocar mais mensagens, mais ensinamentos, acompanhar nosso telefone, está tudo lá. Você pode entrar em contato comigo, eu tenho o maior prazer em responder as pessoas que me procuram. E ajudando o nosso canal, você vai estar ajudando que mais pessoas sejam alcançadas. Então, Deus te abençoe por ter nos acompanhado. E eu quero orar por você e por sua família agora. Quero orar pelos teus sonhos, para que os teus sonhos sejam os sonhos de Deus, assim eles se cumpram. Amém? E se houver alguém enfermo na sua família, se houver alguém enfermo aqui, ou em casa, nós vamos estar orando também. Deus vai fazer o melhor, de acordo com a vontade dele para essa pessoa. Feche seus olhos. Se você estiver em casa com a sua família assistindo esse culto, dê as mãos e nós vamos estar orando a Deus por você. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por cada irmão, irmã, homem, mulher, criança que tem nos acompanhado, que tem nos seguido nas redes sociais. E nesse momento agora eu quero orar pelo meu amigo Orlando, que está internado, Senhor. Nosso querido pastor Orlando. Senhor, a medicina tem as suas interpretações, mas o Senhor vai além delas. E o Senhor pode reverter qualquer quadro, Senhor. Então visita o teu servo lá, visita esse nosso amigo. Não só ele, mas muitos outros, Senhor. Já oramos por tantas pessoas que estiveram, como o irmão da Adriana, que havia sido internado com a suspeita do vírus, e ele foi curado, ele voltou para sua casa. Senhor, a dona Lourdes também, Senhor, que o Senhor possa estar tratando, cuidando dela. Dona Lourdes, a sogra do Felipe, mãe da Sueli, Senhor, manda os teus anjos agora para cada uma dessas pessoas, curando, Senhor, libertando desse mal, dessa doença terrível. Senhor, o mundo inteiro, não é só o Brasil, o mundo inteiro está passando por isso. Envia os teus anjos em cada lar, em cada família, mas que se cumpra, acima de tudo, a tua vontade. Obrigado pelos amigos e irmãos que estão aqui, que vieram ao culto hoje. Cuida de cada um, Senhor. Que o Senhor nos dê vitória e que nós possamos aprender com essa missão dessa pandemia, Deus. O Senhor está tratando a humanidade vai ter que se curvar a Ti. Ela vai ter que se dobrar a Ti, Senhor. Porque não adianta só o homem correr por uma solução, por um remédio, por uma vacina. E ele não vai conseguir se o Senhor não permitir. Então nós esperamos o Senhor. Eu profetizo uma semana de bênçãos, de vitória para todos os nossos irmãos. E eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e tenha aí uma ótima semana. Amém.